Sim, sim, tô ouvindo bem. Tá tudo certo aí? Tá me ouvindo, André? Tá tudo certo aqui, tá tudo funcionando bem. Edgar, novamente, Ótimo. muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui comigo, viu? É para a gente poder ter esse Mas, bate-papo e a gente ter esse contato e esclarecer e conversar mesmo com o pessoal sobre esse assunto tão rico como é a medicina chinesa e o pensamento taoísta. ô, André, eu que agradeço muito, né, o seu tão gentil convite e muito feliz com o desenvolvimento da nossa parceria, né, para futuros cursos e formações. E realmente espero muito que o nosso papo hoje possa enriquecer um pouco o conhecimento do público dessa sinergia, né, dessa dinâmica entre a medicina chinesa e a filosofia taoísta. Que bacana, Edgar, tenho certeza. E aí eu queria já aproveitar e te perguntar, Edgar, assim, como é que começa, onde começa esse entrelaço entre medicina chinesa e pensamento taoísta? Começa na gênese de um dos dois? Como é que isso surgiu? Perfeito, André. Acho que é legal a gente começar, André, enfatizando que a medicina chinesa é anterior a todo tipo de raciocínio filosófico, né? Até mesmo anterior ao próprio taoísmo, né? Uhum. A medicina chinesa, ela nasceu junto com a civilização, né? Junto com, até antes da civilização, enfim, junto dos seres humanos, né? Mas a grande diferença dessa medicina, André, em relação às outras medicinas tradicionais do mundo nos seus primórdios, é o fato do registro, né? Então ela começou de maneira totalmente empírica, André, com testes como todo ser humano fez na história da humanidade para lidar com os seus desconfortos, as suas dores, né? Então o toque, a pressão e pôr algum tipo de erva e tal. Só que os chineses tiveram essa questão muito importante que é o registro, né? Da escrita e essa tradição de deixar essa forma de esse desenvolvimento de conhecimento para as próximas gerações. E a partir disso, André, é que foi se ganhando um corpo de conhecimento praticamente xamânico, né? Muito básico, mas que foi se desenvolvendo geração após geração. E em determinado momento, esse conhecimento xamânico, esse conhecimento de cura tradicional, encontrou a filosofia taoísta, né, que já vinha se desenvolvendo paralelamente, né, Uhum. que vinha se desenvolvendo especialmente nos aspectos filosóficos através do I Ching, que é a raiz de todo o raciocínio taoísta, o próprio, depois pelos grandes filósofos, né, o Lao Tzu, o Xuan Tzu, o próprio Imperador Amarelo. E aí, André, esse arcabouço filosófico, quando se uniu à experimentação, né, prática, clínica desses mestres de medicina, a medicina encontrou, enfim, uma justificativa, encontrou uma lógica, encontrou o que explicava por que quando eu pressiono de determinada maneira é bom, por que quando eu pressiono de outra maneira é ruim, por que eu pioro à noite, por que eu melhoro de manhã, por que eu pioro no inverno, por que eu melhoro no verão, por que eu, sei lá, eu melhoro quando eu como, por que eu pioro quando eu não como. Toda essa lógica que eles já estavam desenvolvendo de forma prática encontrou essa sinergia com a filosofia taoísta, que é uma filosofia que tenta explicar os ciclos da natureza, explicar as leis da natureza, para que o ser humano tenha uma vida mais feliz, mais saudável, mais longeva, né? E a partir daí, André, essa filosofia acabou se tornando a grande raiz lógica dessa medicina, e na prática a medicina chinesa se tornou uma das artes taoístas, né? Ou seja, se tornou uma das aplicações práticas dessa filosofia de vida. Bacana, Edgar. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando. Porque, por exemplo, se a gente pegar um cadáver, a gente não vai conseguir encontrar meridianos, vai encontrar ti, né? Com a medicina da gente opera. Teria que fazer uma autópsia, não vai funcionar, porque opera através de. O principal mecanismo é de trabalho com as forças vitais, né? Que muitas vezes são sutis ao olho nu. Como é, então, que iam conseguir descobrir todo esse desenho dos pontos e dos canais? Eu sempre me fiz essa pergunta.
claro. E essa é uma pergunta que eu escuto muito nas aulas, realmente, André, e é muito interessante mesmo. Para a medicina baseada num estudo muito anatômico, né, anatômico-fisiológico no sentido estrutural do corpo, realmente esses caminhos sutis pelo nosso corpo são muito misteriosos. Algumas linhas, inclusive, de acupunturas médicas tentam fazer uma relação entre os canais, que muitas vezes são chamados de meridianos, né, como você falou, tenta fazer uma relação com o sistema nervoso periférico, né, com o caminho dos nervos e tal. Essa é uma tentativa muito frustrante, assim, muito frustrada, porque em determinados lugares isso dá meio certo, mais ou menos certo, apesar que não explica as diferenças entre os pontos, né, estando eles nos mesmos nervos e tal. E muitos outros canais e pontos não tem nenhuma relação com o sistema nervoso periférico. Então, aí é que essa explicação cai por terra, né? Então, André, o que acontece é que esse desenvolvimento é justamente um ótimo exemplo desse trabalho, geração após geração, do empirismo, do trabalho de deixar conhecimento para a próxima geração, André. Nós não estamos acostumados com os tempos dessa medicina. A gente está acostumado... Se a gente falar assim, no sentido clínico ocidental, André, esse remédio aqui tem 50 anos, a gente vai julgar que é um remédio velho já. Você está tomando um remédio que tem 50 anos, 100 anos, sei lá. 100 anos, então, eu nem me falo desse remédio, né? Uma coisa de 100 anos na medicina chinesa é uma coisa de ontem. Uma coisa que acabou de nascer. Você entende? Essa medicina ela tem tempos e processos de maturidade. É como se cada geração fosse lá e tivesse colocado um pelinho de conhecimento, só que são muitas gerações testando e aplicando. A gente usa pontos e a gente usa fórmulas, a gente usa manobras de massagem, André, que tem literalmente milhares de anos. É algo que a gente não tem nenhuma equivalência no raciocínio ocidental, né? Então, tudo isso para dizer, André, que a gente, quando nós usamos da medicina, de fato, chinesa, praticamos em todas as suas instâncias, na massagem, na acupuntura, nós vamos percebendo na prática como que isso foi sendo descoberto. Por exemplo, chega um paciente para a gente e fala assim, outro dia chegou no ambulatório lá do Cenetrac, da escola que eu dou os cursos de formação aqui em São Paulo, uma senhora totalmente leiga, na primeira consulta do ambulatório, e falou assim para os alunos, olha, eu tenho uma dor de cabeça, que ela começa aqui, aí ela vem para cá, ela sobe para cá, ela vem para cá e ela volta, depois ela desce de novo. E ela foi descrevendo, André, exatamente, os alunos ficaram de queixo no chão, porque ela foi descrevendo para os alunos o canal da vesícula biliar, como se ela tivesse, que é o canal mais confuso do corpo, mais complicado. E ela foi descrevendo como se ela tivesse feito a aula. E aí os alunos falaram, putz, então, Edgar, é assim que eles descobriram. Por quê? Tem sintomas que mostram esses canais. Ao mesmo tempo, André, tem horas que a gente coloca uma agulha e o choque que a pessoa sente, ela descreve pra gente o canal. Nossa, Edgar, eu senti o choque subir aqui pela minha perna, veio até o joelho, depois não sei o quê. Aí outra hora você coloca uma agulha e o cara fala, pô, Edgar, tem um calor subindo no meu braço aqui, e foi e tal, chegou no ombro, agora tá no meu nariz, tá coçando o meu nariz. Do lado esquerdo. Aí você vai falar, cacete, não é mesmo que o canal cruza o lado do rosto e vai parar do outro lado, né? Então a gente vai descobrindo na prática, André, essas constatações de como é que isso foi sendo desenvolvido. Mas, mesmo assim, não há uma vida, André, suficiente de prática clínica que consiga chegar perto do grau de sofisticação que essa medicina chegou. Porque, falando assim, parece superficial e tal, mas quando a gente estuda de fato os canais, André, a gente acaba descobrindo canais internos, ramificações, subdivisões, níveis. É uma teoria, essa, por exemplo, é uma teoria tão rica e tão sofisticada dessa medicina
que a gente fala, nossa, realmente só muitas gerações de gente estudando isso é que tornou capaz disso ganhar esse grau de desenvolvimento, né? Inclusive, é uma coisa que eu sempre penso, né? O cânon do Imperador Amarelo, o livro de medicina, né? Do Ron Dee, tem mais ou menos um pouco mais ou um pouco menos de 4.500 anos, né? E que, pelo que eu entendo, foi todo um compêndio de já informações e conhecimentos que já tinha de vários sábios daquela época. Ou seja, há 4.500 anos atrás já era uma medicina refinada, sofisticada, avançada, né? Então, quer dizer, a gente fica até difícil, eu imagino, de datar quanto tempo tem. Né? E umas coisas que eu sempre me pego perguntando, assim, Edgar. É. É interessante essa história de você trazer o Imperador Amarelo, né? Uhum. Porque ele é considerado o primeiro e mais importante livro da nossa medicina, e aí ela continuou sendo desenvolvida e pesquisada e até hoje, né? Há pesquisa em medicina chinesa até hoje, obviamente, mas diferente da medicina ocidental, que novas pesquisas contradizem as pesquisas antigas, na medicina chinesa, as novas pesquisas são feitas para a gente confirmar, reforçar e entender melhor o que está no Imperador Amarelo. Está no primeiro tratado, né? Então, até na filosofia taoísta isso é muito bonito, né, André? Porque a gente fala que a filosofia taoísta é o caminho do retorno, né? Então, é o caminho de retorno em vários níveis, né? É o caminho de retorno à nossa própria natureza, é o caminho de retorno do ser humano para a natureza, para o Tao, né, como a gente chama, mas na medicina chinesa é o caminho de retorno sempre aos princípios essenciais, às suas bases, né? E só refinando um pouco esse aspecto histórico, né? É claro que o reinado do Imperador Amarelo tem 4.000, sei lá quantos anos, 4.500, não sei, 4.700 e poucos anos, né? Mas o conhecimento como livro, como a gente, mais ou menos como a gente vê o texto hoje, ganhou forma provavelmente no século I a II antes de Cristo. Então, é um livro muito mais moderno, né, André? Ele tem 2.000 anos. Estou brincando, né? Mas ele tem, de fato, assim, como o formato do livro que a gente conhece hoje, que foi refinando esse conhecimento que era muito oral, né? Tem mais ou menos uns 2.000 anos, mas provavelmente esse conhecimento já foi compilado desde o governo do Imperador Amarelo, que foi um cara que foi muito importante na filosofia taoísta, né? Porque ele, não é que ele formatou, mas ele, como você disse, ele compilou muito conhecimento daquela época em vários níveis, né? De filosofia, de feng shui, de astrologia e também de medicina, né? Uhum. E aí você falando nessa questão da filosofia, Edgar, eu queria te perguntar assim, algumas pessoas aqui são acupunturistas, ou muito provavelmente alguns ou receberam, ou pelo menos desejam aprender acupuntura. Aí minha pergunta é a seguinte, assim, qual a relevância do pensamento taoísta, por exemplo, para a terapêutica da acupuntura, para alguém que deseja aplicar isso em outra pessoa? Essa pergunta é bem interessante, André, porque eu mesmo já dei aula em escolas que tinham como princípio uma desassociação da filosofia taoísta, viam nessa associação um problema até religioso, sabe? Não pode associar filosofia taoísta com a medicina porque senão vai esbarrar, porque aqui no Brasil nós somos católicos e tal, sei lá, enfim. Ou cada um tem sua religião. Uhum. Isso gera um problema muito grande na prática, né, André? Muito grande. Porque eu falei que o embasamento teórico, o embasamento de raciocínio, como você trouxe, né, de pensamento dessa medicina, é a filosofia taoísta. Então você tentar desassociar é como se você estivesse arrancando a raiz de uma árvore, né? Você fica com um aspecto bastante capenga, pra falar a verdade. Uhum. Né? E é meio bobagem isso, porque a filosofia taoísta, não estou falando do caminho religioso taoísta, né? Porque tem esse caminho religioso, né? Por exemplo, eu sou taoísta como um caminho de religião mesmo, é a minha religião, eu sou taoísta. Mas muitos praticantes da minha linhagem, alunos do meu mestre ou alunos meus diretos,
não são taoístas como religião, são de diversos, budistas, católicos, evangélicos, tem todo tipo de aluno. Mas, independente da sua religião, para poder praticar a medicina chinesa de forma verdadeira, absorveram essa coerência da filosofia taoísta. Né? E é uma filosofia que não choca, como lógica, como pensamento, não choca diretamente com religiões, porque é um pensamento que fala da natureza. Nenhuma religião vai ter problema se eu falar, olha, tem dia, depois tem noite. Depois do inverno vem a primavera, viu? E depois da primavera certamente virá o verão. Né? Então, esses aspectos, quando eu estou explicando as leis da natureza, que é a base da filosofia taoísta, são coisas da vida, entende? Só que a gente vai refinando, não fica nesse nível superficial, obviamente, a gente vai para níveis mais profundos, até que a gente esbarra realmente, a gente chega em níveis espirituais. Hoje mesmo, na aula de acupuntura, eu estava dando uma aula sobre a mente, e uma aluna fez uma pergunta parecida, e eu falei para ela, olha, o conceito de mente, como a gente tem no Ocidente, não existe uma equivalência no pensamento chinês tradicional. O conceito de mente ele é junto do conceito de espírito, junto de um conceito até de divino em você. Né? Então, se você vai dar aula de medicina chinesa de verdade, você tem que trazer essa compreensão sobre o psiquismo. Né? E aí você tem que trazer a filosofia taoísta para explicar isso. Né? Então, André, falar da importância do pensamento taoísta na prática da acupuntura é você ganhar, é falar de coerência, né? É falar de método, porque a gente diz então que o pensamento taoísta está presente desde o momento que eu recebo o paciente no meu consultório, que eu abro a porta para ele, até como eu acolho ele emocionalmente, até como eu coleto as informações, como eu processo as informações, como eu estabeleço o princípio de tratamento, como eu faço o tratamento, como eu passo as recomendações para essa pessoa, o que ela vai ter que fazer em casa. Tudo isso está norteado pela filosofia taoísta para eu ganhar coerência. Né? Nessa medicina, André, não dá para a gente ir no pneumologista que fuma. Não dá para a gente ir no cardiologista que tem problema no coração. Eu estou brincando, mas, de certa forma, para o terapeuta passar essa coerência no tratamento, de forma integral, ele, em muita medida, não é que ele precisa ser um cara realizado, um iluminado, mas ele tem que estar nesse caminho, nesse tal, né? Tal é caminho. Ele tem que estar junto no caminho dessa coerência para transmitir isso, né? E isso faz toda a diferença na prática clínica. Toda a diferença. Quando a gente fala para o paciente as recomendações e aplica tudo de forma embasada, de forma filosoficamente correta. Né? Essa filosofia, André, ela tem vários pilares, mas filosoficamente, no dia a dia, ela tem 3 tesouros, como a gente chama, né? Que foram deixados pelo Lao Tzu, que é um dos grandes mestres dessa filosofia. E ele fala de simplicidade, afetividade e humildade. Então, esses 3 tesouros, eles estão na nossa prática da hora que a gente abre a porta para o paciente entrar, à hora que a gente fecha a porta que ele vai embora. Simplicidade, afetividade e humildade. Né? Então, isso tem que ser cultivado em todo o processo. Né? Então, eu acho que é um pouco por isso, André, que eu acho tão importante. Né? E é por isso, André, que eu acabei me tornando taoísta. Porque eu fui mergulhando como estudante. Eu não comecei pelo taoísmo, eu comecei pela medicina. Mas eu cada dia queria saber mais das suas origens, queria essa medicina, entender mais o raciocínio. Então foi aí que eu conheci o mestre Liu, conheci o mestre Shan, que são figuras importantes da minha história. E um era um mestre de medicina, mas é um grande mestre taoísta. O outro é um grande mestre taoísta que também era praticante de medicina. Né? Então, cada um foi me dando uma ênfase na minha formação, e muito coerentes, muito corretos, e foram grandes exemplos para mim, para a minha construção desse mergulho na filosofia, que fez muita diferença nesses 20 anos de prática clínica que eu já estou aí.
Eu acho que, inclusive, é uma coisa bem comum, né, Edgar? Nós que somos taoístas, geralmente a gente começa ou pela medicina ou pelas artes marciais, né? Exatamente, exatamente, Que até o Felipe falou exatamente. aqui, quando quase tudo tem Isso, base no Tao. isso, É isso. muito comum. E eu tive uma vez eu fiz um curso muito interessante de práticas físicas, né, que a gente chama de Qigong, né, que é o trabalho de energia. Eu fiz Uhum. um curso de Qigong com uma grande mestra taoísta chamada Eva Wong, que você conhece. Sim. E, e foi muito interessante, André, porque ela, então, a cada movimento, ela parava, a gente sentava, e ela falava uns 30 minutos sobre os efeitos do movimento que a gente ia fazer. Né? Que aí o canal, que sei o que conecta, que faz, que energia sobe, que energia desce, que faz, toda a explicação. Aí ela, agora a gente vai praticar. Aí ela se levantava, aí fazia uma coisa assim, agora levanta o braço, agora abaixa o braço. Aí eu falava, não é possível que ela falou 30 minutos o movimento é só isso. Aí ela falava mais 30 minutos, agora você abre os braços e fecha os braços. Aí chegou uma hora que ela mesma percebeu, né, um pouco quase esse incômodo nosso de achar que para algo muito transformador, os exercícios seriam muito complexos, muito esquisitos né? Aí ela falou, a diferença entre simplesmente abrir os braços e fechar os braços como exercício físico, pegando isso do que o Felipe falou, né? E esse mesmo movimento, como prática, como Qigong, é que você sabe o que você está fazendo. Né? Uhum. Então, uma vez, um outro sacerdote, que também você conhece, o Hamilton, da Sociedade Taoísta do Rio, quando eu estava bem no começo da minha formação, ele fez uma pergunta que me marcou muito. Ele fez uma pergunta para a gente. O que vocês acham que é mais importante, a filosofia ou a prática? E eu fui, naquela época, muito jovem e muito empolgado com as práticas, né? Eu respondi, junto de um monte de gente, eu respondi a prática. Prática é mais importante. E aí ele quebrou um pouco as nossas pernas naquela hora, e foi muito marcante, porque ele falou, na verdade, a filosofia é mais importante. Porque sem a filosofia, a prática é vazia. Uhum. Né? Se você ficar mexendo o corpo e come tal coisa e toma tal remédio, sem um embasamento, sem porquê, sem lógica, sem caminho, é tudo vazio. Né? É tudo sem sentido, é sem coerência. Né? Então ele fala que, claro, que filosofia e prática caminham juntos. São dois pés, né? Mas Uhum. começa pela filosofia. Né? Por isso que esse trabalho que você está fazendo na escola, André, de começar a divulgar os fundamentos, de trazer essas postagens com os princípios, de fazer essas lives, de cursos, de workshops abertos, né, como você vai dar com a Larissa, de práticas para a saúde, né, eu acho tão importante. Porque você está começando, né, como escola, pela filosofia. E depois a gente chega com a prática. Né? Vai ter um monte de curso, vai ter um monte de workshop, legal. Mas primeiro apresentar a filosofia é transformador, realmente. Uhum. E muitas tradições espirituais, né, elas nasceram do dogma, elas tiveram uma revelação, né, de um ser divino, uma suposta revelação, e aí se ensina de acordo com aqueles ensinamentos, de acordo com aquela orientação, né? E já no taoísmo, eu acho que uma das coisas que, na verdade, sempre me encantou isso, não nasce do dogma, mas nasce de uma observação empírica dos próprios fenômenos da vida, da natureza da vida, e que dá para a gente simplesmente verificá-los muitas vezes. Então, você acaba não simplesmente tendo fé em algo, mas é o conhecimento a partir de uma experiência de algo que a gente pode observar, né? E eu acho muito bonita essa relação também, porque, por exemplo, a gente estava estudando o Tratado de União Oculta, né? Estava um grupo de leitura, e aí ele fala sobre várias questões, assim, por exemplo, no vazio, né? Na verdade, o vazio não é uma tradução tão bacana, mas a unidade e sobre você estar no caminho do céu. Filosoficamente, isso é muito belo, né? Muito poético, mas quando a gente também vai fazendo junto com a prática, esse aspecto filosófico ele torna realmente. A gente entende, não, isso é um estado de consciência, isso é uma experiência espiritual, né? E aí, pelo menos com a filosofia, eu sei o que está acontecendo,
consigo me orientar dentro de um sistema maior na minha vida, consigo entrar nesses estados, e esses estados eu consigo cada vez mais mantê-los e crer como cultivá-los, porque eu tenho uma orientação maior. E isso foi muito rico, porque eu sinto que essas coisas meio até difícil de dizer quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Por isso que eu trouxe essa pergunta. E, inclusive, eu queria aproveitar já esse gancho para te perguntar também, Edgar, assim, como é que a medicina chinesa, né, a medicina chinesa, e às vezes fica até chinesa e taoísta, ela contribui para o pensamento taoísta? Ela contribui, André, muito no que você estava falando agora. Uhum. Né? Ou seja, ela é, como eu estava dizendo, a medicina chinesa ela é uma arte taoísta. Então, por ser uma arte, ou seja, por ser uma aplicação, André, ela reforça os princípios, ela dá vida aos princípios. Né? É interessante isso que você falou de fé. Fé, ou confiança, é considerada a virtude central, né? Dentro da filosofia taoísta, é a virtude do elemento terra. Né? Sinceridade, confiança e fé. São três palavras que compõem essa virtude da terra, como a gente diz. Mas essa fé, vamos pegar essa palavra que você usou, essa confiança, essa fé, André, na filosofia taoísta, elas não nascem do aspecto devocional. Existe o lado devocional no taoísmo. Existe. Ele é ligado a um lado do nosso psiquismo que a gente chama de alma etérea, que é o lado que se conecta ao sutil, que se projeta, que imagina, que visualiza, tudo isso. Mas a alma etérea não dá base para a fé na filosofia taoísta. A fé, como a gente entende, como você bem descreveu, ela é fruto do desenvolvimento do raciocínio lógico. Isso é uma coisa completamente diferente das tradições que eu já tive contato. Uhum. O mestre Shen, que era meu mestre taoísta, do lado espiritual, ele terminava as aulas dele, muitas vezes, falando algo que era muito engraçado. Ele tinha dado uma explicação de horas e horas, e aí ele falava assim, agora vocês não acreditam em nada do que eu falei. Agora vocês vão levar isso para a prática, vocês vão estudar, vocês vão checar nos livros clássicos se eu falei bobagem ou não. Se eu não falei bobagem, se vocês confiarem no que eu estou falando, aí vocês vão levar para a prática. E vocês constatando na prática que está falando de algo coerente, aí vocês adotam para a sua vida. É muito único, né, André? Você ouviu isso de um mestre espiritual. Não confie em mim. Não confie em mim só porque eu estou falando. Não confie em mim só porque eu estou aqui com uma roupinha diferente ou porque eu estou na frente de um altar. Uhum. Você só vai passar a confiar quando você criar uma constatação lógica. Isso aqui funciona. Né? Então, nesse sentido, André, a medicina chinesa é um desses braços práticos que a gente comprova que essa filosofia funciona. Hoje mesmo, na aula de acupuntura, uma pessoa estava discutindo um pouco isso, sobre receber paciente, tudo isso aqui. E eu estava falando para os alunos que, na prática clínica da acupuntura, nós não precisamos que o paciente acredite na acupuntura. Inclusive, vários de grandes pacientes que eu já tive, até que me indicaram muitos outros pacientes, foram pessoas que chegaram no consultório céticas. Pessoas que chegaram assim com muita dor, com muito desconforto, falaram, eu vim aqui porque eu já não sei mais aonde ir, eu vim aqui porque me indicaram muito, mas eu não acredito muito nessas agulhinhas, não. E falaram, beleza, então, vamos pegar seus dados, agora deita, deixa eu fazer. Né? Então é interessante quando a gente pratica essa medicina numa pessoa cética, porque nos reforça a potência dessa medicina. Entende? Porque ela funciona porque ela é uma aplicação da lei da natureza. Né? Então, ela não tem nada de autoconvencimento, participação, placebo, essas bobajadas que algumas pessoas podem achar a respeito das aplicações da medicina chinesa. Né? Então, ela reforça mesmo a nossa fé, basicamente. Uhum. Inclusive, a Camila e o Jordano
trouxeram duas perguntas aqui. A Camila falou, a fé estaria ligada mais ao Shen? E aí o Giordano, ele traz um raciocínio. Então, seria uma fé raciocinada como no Espiritismo? E aí, que eu queria que você respondesse a eles, digamos. Claro, claro. Então, primeiro, se a fé estaria ligada mais ao Shen. O termo Shen, ele é usado em dois âmbitos na filosofia taoísta e na medicina chinesa. Ou seja, nós temos o Shen como o conjunto de todas as funções psicoemocionais, e também nós temos o entendimento de Shen como consciência. Então, se ela trouxe a ideia de Shen como o conjunto de todas as funções psicoemocionais, de certa forma está certo, porque a fé é um dos aspectos de refinamento psicoemocional. Mas, na verdade, a resposta é não. Né? A fé é uma virtude que se desenvolve de um aspecto psíquico que em chinês chama yi, mas que em português eu traduzo como força do pensamento, que é realmente a nossa capacidade de elaborar conclusões, a nossa capacidade de tirar formulações em experiências, em estudos. Né? Então, é de fato uma fé que se constrói através de conclusões que você tira que vão sedimentando uma confiança. Né? No que o Giordano perguntou aqui se é uma fé raciocinada como no Espiritismo, eu não vou fazer nenhum tipo de comparação, viu, André? Porque eu não me sinto conhecedor do Espiritismo ou de qualquer outra tradição suficientemente embasado para dizer se é semelhante, se é diferente, o quanto é, né? O próprio Mestre Shan dizia que no mundo mais sutil da espiritualidade é muito fácil você comparar coisas superficialmente e achar que elas são parecidas. Né? Até mesmo na medicina, é fácil você olhar assim, meio que por alto a medicina chinesa e ver semelhanças com a medicina védica, ver semelhanças com a homeopatia, sei lá. É só na casquinha, é só na superfície. Quando você mergulha de fato nessas medicinas, elas têm raízes lógicas diferentes. E ele dizia que é óbvio que, como elas falam de coisas da natureza, elas até, de fato, podem estar falando de coisas iguais. Mas ele me influenciou muito nesse aspecto, André, que ele dizia que para comparar coisas você tem que ser mestre, você tem que ser assim, conhecedor das duas coisas, profundamente. Né? E eu não sou, de fato, conhecedor nem do espiritismo e nem da messiânica, como acho que a Camila aqui, né, que trouxe também na pergunta, né? Não vou fazer nenhum tipo de comparação para me aprofundar nesse aspecto. E aí ela colocou aqui mais abaixo no chat, né? Ela colocou Xiaoyi, que é o aspecto do baço no psiquismo. É exatamente isso que eu estou falando. Né? É essa função psicoemocional que, quando refinada, que quando no caminho da virtude, como a gente chama, nos aponta em direção a esse desenvolvimento dessa fé, dessa confiança no que eu tenho de elaborado, de desenvolvido, de amadurecido. Né? Uhum. Inclusive, o que você trouxe agora do Mestre Liu, até o próprio Buda, Siddhartha Gautama, o Buda histórico, trazia, né? Ele dizia, não creiam no que eu estou dizendo, experimentem, verifiquem por você mesmo. Então, aí quando você for ter uma confiança, não é em mim, mas é na própria experiência de vocês, né? Isso. Eu costumo dizer, André, que por mais que eu crie formas interessantes de dar aula, estou sempre refinando meu método e tal, há 15 anos que eu dou aula já, isso não muda o fato de, na prática, eu ser um bom papagaio. Ou tentar ser um bom papagaio. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui para trazer uma medicina do Edgar. Não estou falando da filosofia de vida do Edgar. Mas quanto menos Edgar tiver nas aulas, melhor. Você entende? Quanto menos Edgar houver na prática clínica, melhor. Né? Por isso que esse conceito de humildade é tão importante. Né? Então, eu estou nas aulas para transmitir o mais genuinamente possível essa medicina, essa filosofia.
Na prática clínica, eu estou no consultório para transmitir a potência clínica que essa medicina é capaz de transmitir. Não é o Edgar que cura ninguém. Não vai ser o André que... O André não cura ninguém também. Entendeu? Nós só usamos os métodos dessa medicina para usar mecanismos de autorregulação que o corpo do paciente já tem. Então, na verdade, é o paciente que se cura. E a gente só está usando de alguma ferramenta técnica, lógica, para favorecê-lo nesse caminho da cura. Né? Então, isso é uma aplicação da filosofia taoísta também na prática clínica. Né? E aproveitando já, inclusive, essa questão, né, ele estava falando sobre fé, religiões, espiritualidade. O que é que você diz assim, que elementos, isso que a gente está trazendo, tipo em exemplos, por exemplo, isso nos ensina sobre espiritualidade e estilo de vida, digamos? Sim. O pessoal brinca comigo, André, que quem entra num curso de formação de acupuntura nunca está preparado para a transformação de estilo de vida que essa formação gerará. Costumam ser 2 anos, né, que o curso de formação de acupuntura são 2 anos na nossa linhagem. Costumam ser 2 anos muito intensos, viu, André? Porque acaba que, ao aprofundar essa medicina e ao levá-la para a prática, para que a gente se torne terapeutas capazes de aplicar isso na clínica, muda a nossa relação com hábitos, muda a nossa relação com o clima, muda a nossa relação com as estações, muda a nossa relação com a comida, muda a nossa relação até com as dinâmicas interpessoais, porque eu vou me compreendendo melhor e compreendendo melhor as necessidades das pessoas. Na verdade, muda a minha relação com a natureza. Só que natureza, André, é no conceito mais amplo possível, né? Não é só natureza, clima. Natureza, toda a natureza. Né? Então, não é que assim, que o acupunturista fica mais zen, o acupunturista fica mais... não, o acupunturista, ele acaba de verdade, né, que se aprofunda, que absorve essa filosofia, ele vai acabar revendo, para ser coerente, ele vai acabar revendo tudo na vida dele. Né? Desde, por exemplo, sua relação com a sexualidade, com a frequência sexual, vai descobrir, por exemplo, todo aluno de acupuntura, André, chega uma hora que acha que vai morrer. Uhum. Porque vai descobrindo tanto sintoma em si, vai descobrindo tanta coisa que achava que era normal e que não é normal, que você vai falar assim, nossa, eu tenho essa dor nas costas aqui há 10 anos, e todo mundo tem dor nas costas, beleza, vou levando. Depois, quando eu vou fazer o curso, eu vou descobrir que essa dor nas costas pode ser um indicativo de uma disfunção renal, e eu também tenho uma alteração de urina, e aí eu também tenho não sei o quê. Aí eu falo, nossa, eu vou fazendo essas relações e acho que vou morrer. E depois você vai amadurecendo que o que é prioritário, o que não é, o que é grave, o que não é e tal. Então, esses elementos filosóficos e práticos da medicina, André, na verdade, você sabe bem como pesquisador e estudante e profissional, que transformam toda a nossa vida. Né? Às vezes mudam até relacionamento, sabe, André? Porque, de repente, a pessoa se vê num tipo de relacionamento amoroso, social, um trabalho, que não passa a não fazer mais sentido. Eu já vi, por exemplo, artistas, músicos, que começaram a se questionar, será que eu quero mesmo, para o resto da vida, trabalhar à noite? Que não é um horário natural de eu ficar acordado até 4, 5 da manhã? Será mesmo que eu quero isso para mim? Será que eu quero arcar com essa conta para entreter as outras pessoas? Né? E acabam mudando de profissão, mudando de caminho de vida, né? E muitas vezes as pessoas pensam em aderir a alguma coisa assim que consideram saudável, né? Porque, sei lá, é o correto, ou porque seria uma referência. E a gente, ou então porque uma pessoa é muito espiritualizada, a gente não tem uma imagem, né, um imaginário do que seria o ideal do ser humano. Mas a resposta eu acho que é muito mais simples que isso, né, Edgar? A gente faz isso porque a gente se sente melhor dessa forma, a gente ganha mais vitalidade, a gente ganha mais clareza, determinação, vigor, a gente se sente mais vivo, para resumir. Né? Sim, e a gente se sente mais
encaixados, a gente se sente mais coerentes, André. Uhum. Eu costumo dizer uma coisa que é um pouco chocante para quem está entrando, pensando em estudar a medicina chinesa a fundo e tal, que eu falo, olha, se tornar profissional, praticante dessa medicina, levar isso para sua vida, para da sua família e tal, não é garantia de saúde eterna. Não é garantia que vai dar tudo certo, que você não vai ter nenhuma doença para sempre. Você tem que. A gente aplica essa medicina porque ela faz sentido para a gente. Porque eu quero uma medicina que seja mais natural, que seja mais preventiva, que cuide de mim, não só quando quando eu estiver doente, que me gere mais vigor, mais felicidade, que me traga mais condições de ser mais amoroso com as pessoas ao meu redor, estar mais disponível para as pessoas ao meu redor, beneficiar o mundo. Então, isso é a medicina chinesa, ou seja, me dar condições de uma vida mais saudável e que quando eu olho para ela isso faz sentido, entendeu? Isso traz coerência para mim, né? E não posso depositar no terapeuta ou na medicina essa fé falsa, né? Essa fé devocional, essa fé de garantia, sabe? Então, se me garante que se eu fizer acupuntura toda semana eu não vou ter nenhuma doença? Não garanto. Qualquer terapeuta que garantisse isso estaria mentindo, né? Então, é garantia de que se eu fizer esse exercício aqui de Qigong eu nunca vou ficar doente? Não é garantia. Mas se não tem garantia, qual é a vantagem de eu fazer esse troço? Bom, você só faz porque você vê sentido nisso. Quando você entra nessa filosofia, você tem contato, ela te encanta, ela faz sentido, ela conecta você com a sua natureza, e aí você tem vontade de continuar. Uhum. E aí você vê, né, como aquela velha questão que a gente estava falando um pouco antes, da filosofia, né, e eu diria até o aspecto ético com a medicina chinesa. Se eu, por exemplo, estou adoecido, vamos supor, do ponto de vista mais de saúde mental, mesmo que eu saiba que, de repente, um caminho virtuoso é ser mais bondoso, ou ouvir melhor as pessoas, eu não vou conseguir. Meu corpo, a minha estrutura energética não vai permitir porque está adoecida. Então, até para poder viver aquele caminho, eu preciso de recursos que possam me ajudar a Total. me manter equilibrado, manter estruturado. E é isso que eu acho perfeito, porque a gente vai desenvolver nesse caminho, né, as competências psíquicas, né, emocionais e até mesmo físicas, quando a gente pensa nas práticas, né, do Tai Chi, do Qigong, da acupuntura, da fito, que nos permite que naturalmente, esse é o princípio do Tao, né, dessa naturalidade, a gente expõe a nossa natureza mais original, mais autêntica, que ela é benevolente por si própria. Ela já é justa, ela já é benevolente. Isso não como um conceito, mas como uma expressão verificável. E aí você não precisa ter que colocar como uma obrigação agir daquela forma. Isso começa a se manifestar. E é isso que é um dos pontos principais assim, do taoísmo, essa naturalidade na expressão daquilo que é benéfico para a vida. E a medicina, é isso que eu particularmente posso dizer, que eu aprendi estudando a medicina taoísta, é que eu consigo entender o que está acontecendo com o outro, né, no nível mais detalhista, do que é preciso em termos de processos, até de mecânica, e que é isso que faz a gente poder também conseguir viver de acordo com os princípios. Os princípios ajudam a ter uma orientação, e esses recursos ajudam a conseguir me manter coerente, né, de conseguir viver esses princípios com interesse. Isso é muito bonito que você trouxe, né, André? Um taoísta, quando quer cumprimentar o outro, a gente fala saúde e longevidade, né? É um cumprimento tradicional dentro da filosofia taoísta. Uhum. A gente não quer saúde e longevidade pela saúde e longevidade. Eu quero saúde e longevidade porque assim eu tenho mais tempo, mais condição de ser feliz, de ser uma pessoa melhor, de me refinar, de manifestar a minha natureza, como você colocou muito bem, de trazer a minha essência para o mundo, porque de fato, se eu tenho uma vida curta, uma vida doente, uma vida de sofrimento físico, energético, né, psíquico, não tem como eu ser uma pessoa de espiritualidade, uma pessoa que manifesta a sua natureza. Hoje mesmo eu estava dando aula e falei para os alunos, um conceito básico dessa medicina, ele já é transformador, que é a mente, o espírito, é uma substância vital dentro dessa medicina. Que coisa mais besta, tá em todo livro, tá coisa mais... Parece óbvio, né? Mas isso é transformador, porque se eu entendo que minha mente é uma substância vital,
Isso está já trazendo o conceito de que eu preciso de um corpo saudável, de uma fisiologia saudável que dê, de fato, sustentação a essa mente, continuamente. Eu não tenho a mesma mente que eu tinha ontem, e eu não tenho hoje a mesma mente que eu vou ter amanhã. Eu não espero que o meu, sei lá, meu sangue se forme sozinho. O sangue é uma outra substância vital. Eu sei que para eu formar nutrientes, eu tenho que comer. Eu tenho que comer coisas boas. Se eu comer besteira continuamente, eu vou formar um sangue de péssima qualidade. Então, quando a gente fala de sangue, a gente entende esse conceito de substância. Não é? A gente não tem a mesma ideia a respeito da mente, né, André? Eu tenho uma certa ilusão de que eu tenho um certo espírito estável, contínuo. Só porque eu lembro, né, do passado e projeto o futuro, eu tenho uma certa ideia que minha mente é a mesma voz que fala na minha cabeça há 40 anos, 40 e poucos anos. Né? Mas não é isso. Então, assim, se eu amanhã estiver doente, a sustentação da minha consciência, da minha força de vontade, da minha força do pensamento, estará prejudicada. A manifestação da minha bondade, da minha justiça, das virtudes, como você trouxe, não será possível. Então, de fato, a medicina chinesa então, se torna essa arte taoísta que nos ajuda a levar essa vida de saúde e longevidade para levarmos uma vida plena, feliz. Né? Então, é muito bonito isso que você trouxe, André. E é por isso, né, que, inclusive, a gente está criando esse curso justamente de medicina taoísta aplicada ao dia a dia, né, com a Larissa, que trabalha com o Edgar, né, que inclusive tem muito tempo também, da linhagem também da agulha de ouro de medicina chinesa, porque algumas pessoas não querem ser acupunturistas, querem trabalhar com a medicina chinesa, mas querem saber esses fundamentos para poder se cuidarem melhor. Né? Nossa, minha vida basicamente modificou por conta disso, de conhecer como realmente posso me cuidar. Não é só a intenção de me cuidar, mas ter os recursos para isso também. Né? E quando eu penso nisso, Edgar, né, a gente falando de medicina taoísta, que a gente está anunciando já o curso para essa sexta-feira, o que é uma linhagem taoísta de medicina chinesa? Porque você transmite essa linhagem da agulha de ouro, mas uma linhagem bem específica, com métodos. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente o que seria isso, de fato. Perfeito. Primeiro, André, que eu achei esse princípio desse workshop, desse curso, né, muito bonito, muito interessante. Né? Eu nem te falei isso, mas ontem mesmo uma pessoa me escreveu querendo... eu queria fazer o curso de formação em acupuntura, mas eu não tenho pretensão de ser terapeuta, eu nem quero terminar o curso, quero fazer só o primeiro ano, porque eu queria aprender os princípios, mas eu falei, olha, é meio estranho você entrar num curso de formação para não se formar. Né? Eu não vou te preparar só para o primeiro ano, eu vou te preparar para a formação toda. Né? E eu acho que está fazendo um investimento que não é exatamente o que eu estou querendo, que eu acho que é legal para você. E aí eu indiquei esse curso, que vai começar agora sexta com a Larissa e você. Porque eu falei, olha, aqui tem um lugar que é isso que você está procurando. Né? Traz os princípios dessa medicina, mas já traz para a prática num nível que é benéfico para você, você não vai levar isso para o campo profissional, uma série de fundamentos, uma série de recursos, e aí ela agradeceu muito aí pela indicação, espero que ela faça o curso com vocês. Mas a linhagem, André, ela é uma transmissão de um método, a linhagem é a transmissão de princípios, basicamente. Né? Quando a gente fala de transmitir uma linhagem, obviamente que não é algo que a nossa forma de trabalhar... Existe isso, viu? Né? Existem linhagens de acupuntura que são tão específicas que todo método é específico. E é quase uma ilha de especificidade. Né? Não é essa a nossa linhagem, agulha de ouro. Né? Quando o mestre Liu fala, por exemplo, dos segredos da linhagem agulha de ouro, é até engraçado, porque os segredos da linhagem agulha de ouro está cheio de livro por aí que tem. Você entende? Não tem nenhum segredo a linhagem agulha de ouro. O segredo é justamente
a forma como nós transmitimos essa coerência. De novo, de quando a gente recebe o paciente, a quando a gente se despede do paciente, tudo está dentro de uma mesma abordagem, de uma mesma forma, sustentado pelos mesmos princípios. Eu sou a 5ª geração dessa linhagem, né? E os meus alunos são, então, a 6ª geração. A Larissa é a 6ª geração da linhagem, e assim vamos. André? Opa, voltou. Pronto, acho que essa internet deu uma falhadinha, né, André? Foi a internet Então, aqui, eu pronto. acho que foi uma queda e depois ainda bem que deu tudo Isso, certo. pronto. Então, André, eu estava dizendo sobre esse aspecto da transmissão. Que, apesar de eu ser a 5ª geração, não quer dizer que os princípios dessa medicina começaram, dessa forma de medicina, começaram só há 5 gerações, né? Na verdade, houve um mestre que sintetizou, de uma certa forma, essa conexão justamente da filosofia taoísta com um formato de trabalho, né? Um formato de princípios e de métodos que caracterizam a linhagem Agulha de Ouro, né? E que não tem, de novo, não tem nenhum segredo técnico, nenhuma forma específica que, nossa, só a gente pode transmitir. Não, tanto que os meus alunos prestam provas internacionais, vão estudar em outras escolas
e tem total tranquilidade, não tem nada assim hermético, né? Só que, mais do que tudo, André, a gente forma um senso de família, né? Outro dia uma pessoa me procurou e eu não tinha horário para atender nas próximas semanas. Eu falei, olha, eu quero que você passe com um outro profissional, né, da minha equipe e tal. E aí ele falou, Edgar, mas pô, será que eles são tão bons quanto você? Que é uma pergunta engraçada, mas é uma pergunta justa, né? Aí eu falei, olha, para mim, quando alguém passa com alguém da linhagem, é como se estivesse passando comigo. Porque o importante não é o Edgar, ou o André, ou a Larissa. O importante é que esses princípios sejam levados para a prática, né? Então isso é pertencer a uma linhagem, tanto que os profissionais não se veem como concorrentes, sabe, André? Eles se veem mesmo como irmãos de uma mesma forma de trabalhar, trocam pacientes, trocam experiências, trocam ajuda mútua, né? Outro dia eu ouvi de um terapeuta que trabalha comigo, o Ian, e ele falou assim, Edgar, acho que de tudo que você fez para o desenvolvimento da nossa área, da nossa linhagem, o mais valoroso é ter conseguido criar essa rede de terapeutas da mesma família e que se ajudam e que se... Né? E eu achei tão bonito essa síntese que ele fez, sabe? Porque realmente no meu coração eu sinto assim. E você falando sobre essa questão, né, da família, da coerência com os princípios, do método, às vezes a gente tem no nossa referência, né, que ensinar a aprender alguma coisa é armazenar um monte de informação na cabeça e depois até você transmitir e reproduzir aquilo, né? E a gente, nas tradições orientais, a gente tem uma visão bem diferente. Quando a gente vive alguma coisa, experimenta, a gente sente aquilo, vai criando como se fosse um corpo de experiência, vai gerando uma força. E essa força que a gente não apenas traz como informação, a gente transmite. Né? E é muito rico isso, quando penso numa linhagem de medicina chinesa e taoísta, porque a gente está transmitindo não apenas informações técnicas, a gente está transmitindo conjunto de experiências e de ideias, e de força, de uma força ancestral mesmo, né? De toda uma cultura, uma tradição, de uma forma específica, mas muito bela e equilibrada de viver a vida, de experimentar a vida. Existem várias formas da gente poder vivenciar o mundo, né? A natureza da gente, mas que no taoísmo eu percebo essa forma tão simples, não simplista ou rudimentar, mas simples, até porque eu acho que para ser algo simples tem que ser algo refinado, refino, né? O simples é uma coisa mais profunda, equilibrada, saudável, e eu percebo isso nos terapeutas que eu conheço da linhagem de Agulha de Ouro, né? Você, a Larissa, a Sheila, né? E a maneira como você conversa com essas pessoas, como elas transmitem, como elas compartilham, com a Marina Taqueiro também, que está fazendo a formação, com a Luciana, e é diferente. É diferente. Você vê ali manifestado aquilo. É mais do que uma ideia ou uma regra, um princípio, uma coisa distante, mas uma vivência. E é uma vivência saudável, que é essa força de transmissão, né, não necessariamente numa relação de ensino, mas de convivência mesmo, como ela é transformadora, como ela inspira, como ela ajuda no processo de transformação. Você imagina um convívio comum, eu me imagino ainda mais entre um terapeuta e um paciente que está adoecido, precisando muitas vezes, de repente, uma referência de como mudar o estilo de vida, de como traduzir uma transformação pessoal para ter um estilo de vida mais saudável. E como esse aspecto familiar que reforça, né, que intensifica, com que transforma, que une, acaba gerando. Né? Isso é muito bonito. Eu me sinto muito inspirado quando você fala isso. É muito bonito e é muito prático, viu, André? Porque começar a prática clínica é muito desafiador, André. Você imagina, você fez lá os seus anos de curso, tá com seus livrinhos, estudou bastante, passou nas provas, aí você, beleza, vou começar o consultório. Na medicina chinesa, de verdade, a gente atende praticamente todo tipo de doença. Uhum. Quando você vai começar a trabalhar profissionalmente, você não sabe se você vai tratar uma dor no tornozelo, uma dor nas costas, ou se você vai tratar um câncer. Pode ser... Eu brinco que na minha prática clínica eu atendo um caso de ortopedia, em seguida atendo um caso de endocrinologia, depois atendo um caso de ginecologia, né, psicológico, e muitas vezes no mesmo
paciente você tem várias naturezas de síndromes simultâneas. É um desafio técnico gigantesco, André, na verdade. Mas, quando eu ensino os meus alunos, eu falo assim, olha, quando você colocar essa agulha desse jeito, não é você fazendo. Quando você colocar essa agulha dessa forma que eu estou ensinando, é você fazendo, eu fazendo, o mestre Liu fazendo, e essas gerações de mestres fazendo junto com você. Até por isso que na nossa linhagem a gente coloca um altar, uma imagenzinha, uns escritos assim, que na verdade é só para a gente olhar e lembrar disso. Que eu não estou sozinho no consultório tendo que atender essas pessoas. Eu estou ali como um representante da ponta, né, do final de uma cadeia de mestres que foram refinando essa medicina e esse método e essa forma de trabalho. Então, quando você fala de força da linhagem, é isso mesmo. É como é que a gente transmite essa força, né, para as próximas gerações, para benefício da prática clínica deles. E queria aproveitar para, estou olhando aqui rapidamente, vários terapeutas da linhagem estão aqui ao vivo com a gente, né? A Sheila, o Felipe, a Sol Medeiros. Então, queria dar um beijo para eles, estou com saudade de todos eles. E que legal vê-los aqui acompanhando com a nossa conversa. E, inclusive, gente, também eu sou aluno do Edgar, né? Estou fazendo o curso de medicina do Imperador Amarelo, do Tratado, né? E para mim, eu não posso dizer, Edgar, vai ter sido uma experiência transformadora. É o nível de profundidade que a gente vai, né? Quando a gente não entra simplesmente no mero autor, mas a gente entra num clássico, né? Num clássico taoísta, com todas as sua linguagem poética, cheia de código, mas tão profunda, né? Como isso vai transformando a gente. Inclusive, esse curso do Edgar, eu não sei, Edgar, se está aberto para as pessoas poderem entrar agora, mas está aberto, né? E também tem as gravações das aulas passadas. Das aulas passadas. O curso do Imperador Amarelo, eu montei ele de uma forma que ele seja infinito, né, André? Se a gente quiser. Ou seja, como ele não é um livro linear, né? O estudo que é para ser capítulo 1, capítulo 2, no sentido didático, né? Então, se você tem algum embasamento na filosofia taoísta e especialmente na medicina chinesa, porque é um livro técnico, de certa forma, tanto de filosofia quanto de medicina, dá para entrar em qualquer ponto do curso do Imperador Amarelo. Para minha surpresa, André, eu achei que só teríamos profissionais da área e, na verdade, temos várias pessoas que só fizeram cursos básicos e tal e estão lá com a gente na turma, né? Uma turma muito especial. E estão se beneficiando um monte, mesmo que às vezes algum aspecto mais técnico, mais difícil, a pessoa não acompanhe tanto, mas como é um tratado, no final das contas, filosófico e de visão de mundo, né? De saúde, de doença, muitas pessoas estão se beneficiando lá do nosso caminho, tem sido muito gratificante mesmo. E também queria deixar um beijo aqui só para completar, que eu estou vendo que a Adri, a Larissa também está aqui com a gente, a Laura. Deixar um beijo para todos os alunos e ex-alunos aqui que estão ao vivo com a gente. Se eu não vi alguém, me desculpa. Inclusive, assim, gente, quem assistiu essa live, está assistindo agora, e tem interesse também em entrar mais nesse aspecto filosófico, e ver essa relação entre medicina e chinesa e a base mais fundamental taoísta, o Edgar também tem o curso Tao da Mente, né, que na verdade virou um clássico já assim moderno, né? Todo mundo é a referência para o Tao da Mente, como inclusive para pessoas que nunca tiveram nenhum contato com o I Ching, com a medicina chinesa, conseguir compreender de uma maneira clara e aplicável, né, que eu acho que são uma das coisas mais belas da nossa tradição, é isso, né? Tudo é muito aplicável, tudo que não é aplicável não faz muito sentido, né? E aí, para quem tiver interesse também, o Edgar, pelo Terapias Chinesas, ele vai dizer que o endereço terapiachinesa.com.br, né, Edgar? Isso. Tem esse curso de formação do Tao da Mente, muito, muito belo, assim. O I Ching é uma coisa transformadora. Depois que eu entrei em contato com o I Ching, minha vida também mudou. Todas as artes taoístas que eu entrei em contato. Né? Faz uma revolução, não é nem mais uma transformação, é uma revolução. Né? E eu recomendo, gente, quem quiser também entrar, vai ser um prazer. Eu aperrei muito o Edgar. Eu disse, poxa, Edgar, eu quero estudar contigo, Edgar. Eu passei um ano inteiro enchendo o saco do Edgar. E aí,
né? Como o Xing fala, a gente tem a retidão e gera uma abertura, e as coisas agora estão começando a abrir, né? E agora, em vez de eu ir para São Paulo, agora é a linhagem que está vindo agora aqui para o Nordeste, para Pernambuco, especificamente, aqui para Recife. Em agosto, a gente está com a previsão de ter um curso de acupuntura. Estamos formando já, planejando toda a estrutura para termos o curso de acupuntura, né, da linhagem Agulha de Ouro, dentro desse molde da linhagem que o Edgar falou. O Edgar está coordenando comigo tudo isso. E para mim, assim, eu me sinto muito, muito honrado, porque é um sonho, né? Trazer essa coisa da tradição aqui para o Nordeste. Eu vejo muitas pessoas curiosas, interessadas, que eu conheci na minha vida, né, querendo aprender o taoísmo, especialmente escola de medicina chinesa, e agora, né, apesar desse cenário caótico, ele de certa forma possibilitou, né, a abertura para que isso se manifestasse agora nesse momento. E por conta do tempo, eu vou querer me despedir de vocês, de todos vocês, e quero agradecer profundamente a você, Edgar, foi maravilhosa a live. Uhum. Puxa, abriu ainda mais a minha mente, me deixou cheio de novas perguntas para outros momentos, né? E agradecer a todo mundo que está aqui, pela atenção, pelo carinho de todos os conhecidos, amigos e colegas que estão aqui também participando, construindo esse momento com a gente. Tá? E todas as pessoas que perseguem ciência da vida, terapias chinesas, que sintam-se à vontade, tá? Para entrar em contato com a gente, para tirar dúvidas, para querer referências. A ideia do Ciência da Vida não é só o Ciência da Vida em si, mas todo esse grupo, tudo que existe de taoísmo aqui no Brasil, das várias linhagens, gente que compartilha tudo que está sendo produzido também, para que todo mundo tenha acesso à riqueza dessa tradição, de todo esse conhecimento. Então, agradeço a todos vocês e deixar também as palavras agora com o Edgar, tá? Para que a gente possa fazer esse fechamento. Hoje eu estava comentando com o meu filho, né, o Lucas, que tem 12 anos. Falei, hoje o papai vai fazer live pela primeira vez no Instagram. Eu já fiz outras lives no YouTube e tal. Foi a primeira vez, o papai vai ter uma experiência nova. Aí ele, que legal, papai, não sei o quê. Aí ele falou, mas por quê? Aí comecei a explicar, né? Falei, o André está começando esse espaço com um princípio muito bonito lá em Recife, das artes taoístas, em especial agora a medicina. Aí ele falou, porque como eu coordeno cursos em outras cidades, né? Ele logo já perguntou, mas vai ter curso lá também, papai, de acupuntura? Eu falei, vai, filho, vai ter. Aí ele falou, quem é que vai para lá? Aí eu falei, vai todo mundo que você conhece, né? Porque o Lucas conhece todo mundo da linhagem, né? O Lucas esteve na formatura, presente na formatura de todas as turmas que eu fiz, praticamente todas as turmas, né? Então ele conhece bastante gente da área. E aí eu falei, tem esse professor que vai agora, a Larissa vai dar um curso agora, online, depois tem outros professores que vão para Recife. Aí ele falou, mas você vai também, papai? Eu falei, eu vou também, filho, uma hora eu vou também para Recife, até para conhecer pessoalmente o André e poder estar junto de vocês, né? Porque tem o aspecto da transmissão da linhagem, que foi um pouco o nosso tema, né, André? Que também precisa ser presencial, né? Tem muito que é possível online, mas também tem uma coisa que é também junto, né? Então, o curso de formação provavelmente a gente vai começar online, né, André? Em agosto, porque ainda a gente vai estar no processo da pandemia, mas assim que possível a gente vai passar o curso para presencial e certamente vários terapeutas da linhagem vão contribuir para essa formação e a gente vai ter esse novo braço, né, da linhagem também no Nordeste. E eu só agradeço você por estar gerando essa abertura, de fato, por toda a sua retidão de não desistir, né, de tentar comigo viabilizar uma forma de criar esse espaço de formação tradicional. Você sempre muito preocupado em que não seja algo superficial, em que não seja algo mais ou menos, né, que seja o mais correto possível, né? E estou super feliz que a Larissa vai começar esse curso com você, introdutório e prático ao mesmo tempo, né? E espero que beneficie bastante gente que quer levar a medicina chinesa para a sua vida prática, mas não quer ser profissional, e que no futuro, em agosto, quem quiser ser profissional de acupuntura, que esteja com a gente, esteja com você nessa empreitada aí do desafio da formação dos 2 anos, né?
E quem quiser entrar em contato comigo, tem meu site, então, que é o terapiaschinesas.com.br. Mais do que o contato, eu acho legal indicar o site, porque eu desenvolvo esse site há muitos anos, sei lá quantos anos, já perdi a conta. Então, tem muitos artigos, muitos vídeos, tem muita coisa interessante para ler e saber. Tem uma parte falando de mestres taoístas de medicina chinesa no site, né? É um conteúdo bastante interessante para você saber desses grandes caras que marcaram a história desse cruzamento dessa filosofia de vida com essa medicina, que é um pouco o tema da nossa conversa hoje, né? Então tem bastante conteúdo lá no site, e tem meu e-mail também lá no site, e para a gente ajudar aí quem quiser saber mais, tanto de filosofia taoísta quanto de medicina chinesa. E agradeço muito o convite. Ah, voltou. Então pronto, André. E você é sempre muito generoso, né? Você esperou um dia na agenda que eu pudesse, um horário bacana. Então, agradeço muito a sua gentileza de viabilizar essa live aqui. E espero que o nosso papo tenha sido útil um pouco para as pessoas aí. E muito obrigado, André. Para o pessoal que está interessado em também aprender um pouco mais, a gente também está com um grupo de meditação taoísta, tá, gente? Que a gente está vendo fazer uma leitura, inclusive dirigida do livro do Mestre Fu Shen, com esse mesmo título. Então a gente também está passeando por esses aspectos da prática e da filosofia taoísta, inclusive a participação é gratuita, tá? Nas terças-feiras de 7 horas da noite. Inclusive estou vendo muitas pessoas aqui do grupo, né? O Jordana, a Nelma, né, comentando. Obrigado, gente, pela participação de vocês também. Já estavam até com perguntas sobre os três tesouros, né, que a gente até vai falar essa semana. O curso de medicina taoísta aplicado ao dia a dia, ele vai começar essa sexta-feira agora de 7 horas. Né? Então, todo mundo que quiser, o link de inscrição pela Event está no nosso bio lá do nosso perfil da Escola de Ciência da Vida. Tá? E daqui para lá também vai ter outros eventos também, oficinas sobre filosofia taoísta, que é o caminho da naturalidade, a oficina de Sintonizando com o Céu e a Terra, tudo isso vai ser eu e a Larissa Valente, tá? Uma colega encantadora, que foi um prazer de... Na verdade, a Edgar me trouxe vários presentes, né? Na verdade, eu conheci a Sheila, a Larissa, a Marina, a Luciana, só pessoas encantadoras e que hoje fazem, apesar da distância, né, muito, tá sempre conectados aqui no meu dia a dia. E eu fico muito feliz de todos vocês que estão aqui também, gente. Então é isso. Obrigadão, Edgar. Obrigadão, gente. Tá? Espero ver vocês Valeu, em André. breve. Obrigado. Edgar.